E olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o governador do estado, Rafael Fonteles, que vai conversar com a gente a respeito de diversos, incluindo este, das mudanças que acontecem na SASC. Governador, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos que nos assistem na Cidade Verde. Governador, vamos começar falando um pouco aí, já que estamos trazendo esse assunto da SASC, essa agenda que o Partido dos Trabalhadores não abre mão, em nível federal, com o ministério encabeçado pelo ministro Wellington Dias, piauiense Wellington Dias, e também aqui no estado do Piauí. Isso pesou, inclusive, para a definição de quem seria o substituto de Regina Souza? Um petista com história, um petista raiz, como se costuma dizer. Qual é o peso e a importância que as bandeiras sociais têm para a gestão de Rafael Fonteles? Perfeito, eu aproveito aqui o espaço, Gelson, para agradecer e enaltecer todo o trabalho desenvolvido pela ex-governadora Regina Souza. Eu comemorei muito quando ela topou o convite que eu fiz lá atrás, no período da transição do governo. Ela, após ser governadora, topar compor a equipe do seu sucessor, no caso eu, nessa área que tem, obviamente, muita identidade com ela e com o ex-governador Wellington, que foi nomeado ministro do Desenvolvimento Social pelo presidente Lula. Então, essa sintonia fina que nós temos entre o ex-governador e atual ministro Wellington, a ex-governadora Regina e eu como governador, ajudou bastante a política pública na área social se desenvolver bem ao longo desse período. Então, eu enalteço o seu trabalho. Naturalmente, o substituto foi escolhido numa conversa que eu tive com a governadora Regina, o ex-deputado, presidente atual do Partido dos Trabalhadores, João de Deus, tem toda uma experiência na área, na gestão pública, inclusive na SASC, também como deputado. Então, nós teremos continuidade das políticas públicas desenvolvidas muito bem, de maneira muito bem feita, pela governadora Regina. Ela vai se dedicar mais à sua saúde. Ela já tinha pedido no ano passado para se afastar, eu que insisti muito, confiando que ela poderia mudar de ideia, mas combinamos essa data limite do dia 30, não foi feito nada de última hora, muito pelo contrário, foi muito bem planejado para que ela pudesse desenvolver as últimas atividades até a próxima segunda-feira. Inclusive, segunda-feira nós teremos um evento no Palácio de Karnak do nosso CEIPS, que é como se fosse o CIEC da assistência social. O que é isso? É um dinheiro desburocratizado, da ordem de 9 milhões de reais, que serão entregues para várias instituições do terceiro setor que trabalham com assistência social. Idosos, população de rua, crianças, entidades que têm um trabalho voluntário muito importante e que o governo ajuda através do CEIPS, que é esse sistema de incentivo, né, à proteção social, por essa combinação de forças, poder público e entidades da sociedade civil que atuam na assistência às populações mais vulneráveis. As instituições já estão definidas, governador, ou algumas delas ainda podem se habilitar? Não, teve o edital, já vamos anunciar, não é, quem vai receber esses valores que variam, 100 mil reais, 200 mil reais, mas sem dúvida é uma ajuda muito importante que o governo do estado disponibiliza para esse trabalho voluntário, que é muito importante a gente enaltecer também. E outro ponto que eu vi na reportagem, que é verdade, nós iremos autorizar também concurso público para profissionais efetivos da nossa assistência social. Agora nós teremos a Secretaria do Desenvolvimento e Assistência Social, Combate à Família e Combate à Fome, em analogia ao Ministério, para ter a correspondência total das ações, e a Secretaria do Trabalho e Emprego, que será dirigida pelo Santana, que vai sair da AGESPISA, que está em processo de liquidação, para a Secretaria do Trabalho e Emprego, ele que também já foi secretário da SASC. Então, dois quadros experientes para dar continuidade à política pública da assistência social tão bem executada pela governadora Regina. Governador, deixa eu aproveitar o gancho que o senhor falou aí da AGESPISA, porque houve uma decisão da Justiça, inclusive, falando a respeito da possibilidade de suspensão de saída de servidores. A AGESPISA está se tornando um desafio para o governo do estado? Tem sido difícil administrar o que ficou e qual é o futuro que vai ter para esses servidores e para a própria empresa? Não, a AGESPISA ela vai ser liquidada enquanto companhia estatal. Por quê? Porque ela ficou impedida pela legislação federal de sequer participar de licitações
para prestar serviço a municípios, porque a lei federal, o novo marco legal de saneamento, determinou condições mínimas para que empresas públicas ou privadas participem das concessões do serviço de água e esgoto. A GESPISA não passou em nenhum critério, então, naturalmente, ela ficou sem oportunidade de prestar o serviço, portanto, sem receitas, portanto, será liquidada. E esse processo está acontecendo da demissão voluntária dos servidores. A gente fez mais uma abertura, então já cerca de 75% dos servidores já fizeram esse programa de demissão voluntária. Esperamos que todos o façam, porque a empresa não tem mais receitas, não tem mais contratos e, portanto, não pode sobreviver. E a nova empresa que assumiu, a Águas do Piauí, terá que investir 8,7 bilhões de reais em obras de acesso à água e esgotamento sanitário. É bom que se diga, Joelson, que o Piauí tem o pior indicador de esgotamento sanitário do Brasil, no interior do estado. Enquanto a capital já está chegando a 60% de esgotamento sanitário, veja que essa é uma agenda do século passado. E nós estamos tratando disso agora, porque esgotamento sanitário é saneamento, é saúde pública, é qualidade de vida. Então, enquanto Teresina está chegando a 60%, que ainda é um índice baixo, que tem estados do Brasil que esse indicador já é superior a 95%. O interior do estado, apenas 5% dos domicílios com acesso a esgotamento sanitário. Então, nós não podemos ficar parados. Tem que haver uma solução. A solução foi essa: os 224 municípios, zona urbana e zona rural, grandes povoados, serão administrados a parte de abastecimento de água e de esgotamento sanitário pela Águas do Piauí. E o Estado do Piauí, através da sua agência reguladora, vai fazer um monitoramento rigoroso para que esse contrato seja seguido à risca e nós façamos a universalização do acesso à água e do acesso ao esgotamento sanitário. Não há alternativa aos servidores. Eles vão ter que aderir. Se houver a liquidação sem essa adesão, o que pode acontecer? Não tem outra opção. A outra opção é a demissão comum, né? Dado que são empregados de uma empresa estatal, são seletistas e, portanto, tem que haver, dado que a empresa simplesmente não existe mais como prestadora de serviços e, portanto, ela tem que ser liquidada. E esse processo, obviamente, que podem haver questionamentos, isso é algo natural que aconteça, isso vai ser discutido junto aos órgãos de fiscalização, junto ao Poder Judiciário e, claro, que o governo do Estado cumpre as determinações legais, assim como fez essa licitação por um mandamento legal, o novo marco legal do saneamento. Governador, voltando um pouco para a reunião de hoje, em que o senhor falou algumas prioridades para o novo e futuro secretário de Assistência Social, uma delas foi os venezuelanos. Teresina, ela possui esse número maior de imigrantes e eu queria entender como deve ser esse entendimento com a política municipal, porque houve uma discussão já na Câmara de que a ideia era voltar para casa, que eles voltassem para casa. A sua ideia, a ideia do Estado é de um acolhimento. Como que deve haver essa comunicação? Não, nós temos que cumprir a lei. A nossa lei prevê que União, estados e municípios façam o devido acolhimento dessa população que veio de outro país para o Brasil, não necessariamente os venezuelanos, todo o povo migrante. Então, o Brasil é signatário de um conjunto de regras, há um conjunto de leis que disciplinam isso. Então, nós temos que fazer a nossa parte, cumprindo bem feito. Então, tem que ser em parceria com as prefeituras municipais. Então, por isso que eu pedi, assim como a secretária Regina, ao futuro secretário João de Deus, um grande entrosamento com as secretarias municipais, especialmente Teresina, da nossa parte, toda boa vontade em cooperar com os municípios, para que cada um faça a sua parte e a gente tenha esse propriamente endereçado. Muito bem. Governador, hoje foi dia de análise do quadrimestre fiscal na Assembleia. O senhor que por muito tempo comandou essa área especificamente, quando foi secretário de Fazenda, hoje é governador do Estado. O que dizer da estabilidade do equilíbrio financeiro do Estado? O Estado tem folga para dar conta do custeio e planejar investimentos? Olha, Elivaldo, é sempre um desafio. Eu sempre disse aqui nesse programa, enquanto secretário de Fazenda, como é dinâmico a questão das finanças públicas. Então, você pode estar num ano bem, no outro ano, se você perder a mão, errar, você pode estar mal. Então, a preocupação ela é constante. E qual é o grande objetivo da gestão das finanças públicas?
além de termos a despesa cabendo dentro da receita, que por óbvio isso é necessário em qualquer administração, de qualquer orçamento, seja o orçamento de uma família, de uma empresa ou de um governo, fazer com que essa despesa tenha melhor qualidade, ou seja, gastar menos com aquilo que é menos necessário, para que sobrem recursos para aquilo que é mais necessário. E o que é mais necessário? São os investimentos e os principais programas. Então, por exemplo, nós estamos tendo as estradas do Piauí no melhor momento da história, em termos de conservação de rodovias, porque está tendo investimentos nessa área de rodovias. Nós estamos tornando todas as escolas no padrão adequado para a escola de tempo integral, ou seja, laboratório de informática em todas elas, laboratório de ciências, quadra poliesportiva. Isso é um processo. Mas por que está sendo possível isso ser feito? Porque temos investimentos na área da educação. Todos os hospitais do estado do Piauí, geridos pelo governo do estado, estão tendo alguma ampliação ou reforma, porque isso é prioridade. Então, basicamente, reduzir despesas com o custeio da máquina para aumentar despesas com investimentos, que é o que melhora a qualidade de vida, melhora a competitividade, melhora a geração de trabalho, emprego e renda. Então, esse é o desafio, e esse é um desafio constante. Você tem que estar sempre revisando o gasto público para tirar de onde não é muito necessário, onde não é essencial, onde é supérfluo, para colocar onde é mais importante. Agora, governador, o secretário mostrou uma preocupação, a taxa Selic, a taxa de juros. Isso compromete até que ponto os planejamentos do governo, por exemplo, no prolongamento das dívidas, que já é uma meta, né, a ser perseguida, ele já falou até em 25 anos para o pagamento de dívidas que foram feitas aí, contratos que foram feitos para ser pago em 12 anos. Como é que isso está pesando na dificuldade desse planejamento do governo? Olha, um dos elementos da despesa é o pagamento de dívida, juros e amortizações. Então, quando você faz uma reestruturação da dívida, e isso é comum ser feito pela União, pelos demais estados, você procura diminuir a taxa de juros e aumentar o prazo, melhorando, portanto, o perfil da dívida. É isso que o estado do Piauí está fazendo. Novo contrato? As operações de crédito, substituição de contratos. E novos contratos também, para continuar essa capacidade de investimento. Então, o problema não é você ter a dívida, o problema é você ter a capacidade de tê-la e de pagá-la. Então, o estado do Piauí, como todos sabem, é Capag B, é um rate, né, uma classificação que é dada pelo Tesouro Nacional, que é quem valida que estado pode ou não pode buscar uma operação de financiamento para acelerar investimentos. O Piauí tem esse selo de qualidade e por isso que a gente consegue manter essa capacidade de investimento já pelo 5º ano consecutivo acima de 15% da receita. Ou seja, eu tenho 15% da receita, pelo menos, sendo aplicada em investimentos, em obras, escolas, hospitais, estradas, equipamentos para a segurança pública. Por isso que é tão importante esse equilíbrio das contas para o Estado não perder a capacidade de continuar investindo para melhorar a qualidade de vida do povo. Governador, uma das bandeiras que o senhor coloca como prioridade é a questão da transição tecnológica de todas as instituições e principalmente também o acesso à inteligência artificial. Como que está o processo de capacitação dessas pessoas que utilizam desses artifícios tecnológicos, porque tem uma dificuldade de adesão? Então, como que está a capacitação dessas pessoas e quais as metas do governo do Estado em relação a isso? Olha, primeiro eu acredito muito na transformação digital. O que significa isso? Você aproveitar as novas tecnologias para conseguir fazer mais com menos, ou seja, ser mais eficiente. É desse jeito que vai ser possível você equilibrar tantas despesas necessárias para melhorar a vida do povo com as receitas disponíveis através dos impostos. Por isso que nós temos exemplos exitosos de transformação digital na área da segurança, com o programa de recuperação de celulares. Já devolvemos 13 mil aparelhos para as pessoas que tiveram o seu celular roubado. Isso foi fruto de quê? Transformação digital. Já tivemos 700 mil atendimentos com médicos especialistas no Piauí Saúde Digital. Como é que isso é possível? Com transformação digital. Então, esse é um princípio que nós seguimos com muita força para tornar o nosso Estado não apenas moderno, inovador, mas mais eficiente, prestando um melhor serviço e a um menor custo para a população. E por isso que capacitar os servidores
e todos os jovens, crianças, para esse mundo tecnológico, digital e agora com a inteligência artificial, que é ainda mais disruptiva, vai afetar mais ainda todas as atividades humanas, nós temos que preparar o nosso povo. Então nós temos dois focos principais. Os jovens, por isso que colocamos a IA como disciplina obrigatória do ensino médio, e também os servidores públicos, para capacitá-los para esse novo mundo, para que nossos servidores, mesmo os mais antigos, que porventura tenham mais dificuldade com essa transição tecnológica, tenham condições de usar as ferramentas para prestar um melhor serviço para a população. E a repercussão desses investimentos na transformação econômica, no desenvolvimento econômico? Hoje mesmo, o senhor, na sua agenda, percebi, recebeu liderança, empresários do setor do agronegócio em várias áreas. A repercussão desses investimentos na transformação digital para tornar o Piauí atraente a empreendimentos que possam contribuir para a geração de emprego, renda e divisas para o Estado. Você toca num ponto muito importante. Eu demonstrar que nós temos um Estado mais eficiente, menos burocratizado e, portanto, um ambiente de negócios melhor para o empreendedor, isso é fator de atração de investimentos. Então, nós perseguimos essa meta, ser o Estado mais inovador, mais digital, mais eficiente do Brasil, para a gente atrair mais a atenção dos investidores, seja na área da agropecuária, da energia verde, da mineração, da economia digital, do turismo, do comércio, qualquer que seja o setor. O outro ponto é a qualificação da mão de obra. Um povo melhor formado é um atrativo para novos investimentos. Por isso, esse investimento na escola de tempo integral, na universalização também da educação profissional e técnica, para que essa geração que está chegando ao mercado de trabalho seja melhor formada para o mundo do trabalho, para esse mundo tecnológico, esse mundo novo que cada vez mais se consolida no Piauí, no Brasil e no mundo inteiro. E também nós temos que ter essa preocupação com a infraestrutura. Por isso, estradas boas, você ter realmente o porto operacional, você ter mais competitividade a partir da infraestrutura. Então, são fatores que melhoram a atração de investimentos e melhoram a atração de emprego e renda para o Piauí. Veja o exemplo, por exemplo, do frigorífico do Grupo Friato, que vai se instalar em Uruçuí. Serão 20 mil empregos diretos e indiretos. Será o maior frigorífico de aves do Nordeste e, na etapa seguinte, do Brasil. Isso, a população de Uruçuí é menos de 30 mil habitantes. Você imagina um empreendimento agroindustrial que está se instalando no município de Uruçuí gerar uma quantidade de empregos diretos ou indiretos quase igual à população atual do município. Isso só é fruto dos investimentos em infraestrutura, estradas de energia, qualificação profissional, para a gente ter a mão de obra, os trabalhadores para essa indústria, que são empregos melhor qualificados, e também esse ambiente de negócio, esse Estado que é amigável ao empreendedor, que é proativo na solução dos problemas e cuidando, né, de beneficiar toda a comunidade, todos os que lá vivem, protegendo a nossa população. Então, isso tudo é prioritário para este governo, para a gente continuar sendo esse motor de atração de investimentos para o nosso Estado. Governador, você falou já duas vezes na nossa entrevista a respeito de rodovias. Né? As rodovias estaduais, houve um esforço, né, intenso até nos primeiros anos ali da gestão, nos primeiros meses, para que se tivesse logo planos rápidos para investimentos na área das rodovias. Inclusive, alguns deles, através das operações de crédito, foi feito investimentos nas rodovias. Já é possível perceber algum tipo de impacto na economia por causa deste investimento especificamente? Quais são eles? E como é que o senhor acredita que o Estado deve administrar a manutenção dessas rodovias para o futuro? Bom, tem um impacto direto, que a própria obra pública é geradora de oportunidades de trabalho, emprego e renda. A gente estima mais de 20 mil empregos diretos e indiretos só com as obras de infraestrutura de transportes. Então, só aí já seria um ponto muito positivo. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que o fato de termos rodovias melhores e chegando em mais lugares, conectando mais destinos, impulsiona que investimentos se instalem em determinadas regiões do Estado. Então, a região sul do Piauí, que todos sabem que tem um fortalecimento do agronegócio. No momento em que o governo corresponde à expectativa
de ter boas estradas naquela região, mais investimentos são feitos em fazendas irrigadas, em produção de biocombustíveis, em frigoríficos, em usinas de beneficiamento de algodão, porque você está dando mais competitividade. O fato de termos modais de transporte mais eficientes significa mais competitividade para projetos industriais se instalarem naquela região. Poderia citar vários outros exemplos. Então, por exemplo, no setor do turismo, no litoral do estado, no momento que eu melhoro o acesso, seja rodoviário, seja aeroviário, no momento em que a gente tem um melhor saneamento do nosso litoral, mais hotéis, mais bares e restaurantes, o trade turístico se encoraja a investir mais naquela região, gerando oportunidade de trabalho, emprego e renda. Quando eu dou melhor acesso a crédito, por exemplo, para os pequenos agricultores e assistência técnica, para que eles formem cooperativas e tenham condição de competir com os grandes, como acontece na cadeia do mel, por exemplo. Eu realmente encorajo mais gente, mais famílias de agricultores a empreenderem na cadeia do mel, do ovino e caprino, eu estou falando de vocações do Piauí. Mel, caju, ovino e caprino são vocações do nosso estado. Só que nós temos que ter um ambiente e a melhor formação técnica do nosso povo para aproveitar essas oportunidades. E um ponto que eu gostaria de deixar também muito claro aqui, o acesso a crédito. Então, o papel dos bancos de fomento, BNB, BNDES, FINEP, a nossa Badesp do Piauí, o próprio Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Nós temos feito um trabalho para colocar esse crédito mais acessível aos pequenos, médios e grandes empreendedores. Um trabalho proativo do governo, para que nós tenhamos o que nós estamos tendo hoje sempre, o Piauí como sendo o estado que mais acessa crédito percentualmente falando, no Nordeste do Brasil, e está entre os 3 maiores do Brasil. Ou seja, maior crédito e a menor inadimplência. Isso também ajuda muito a desenvolver empreendimentos pequenos, médios e grandes no estado do Piauí. Governador, entrou muito em discussão durante o exercício do seu mandato a questão do Fundo Participativo Municipal. O senhor foi muito integrado nessa discussão juntamente com o ex-presidente da PPM, com o atual, inclusive em Brasília, em reuniões para discutir sobre esse tema. O senhor acredita que uma dificuldade que tende a ser resolvida em breve? Os municípios, principalmente os menores do Piauí, eles podem ter essa certa esperança de que haja essa ajuda da União em relação a essa distribuição de valores? Olha, o tema principal do momento, que é a principal demanda dos municípios, é a PEC 66, que trata das dívidas com precatórios e com a Previdência, para exatamente melhorar o perfil dessa dívida que os municípios têm, seja com credores de precatórios, seja com o INSS, para que seja possível eles, com o FPM que tem, a maioria dos municípios dependem quase que exclusivamente do FPM, para honrar as políticas públicas básicas de saúde e educação. Mas o que nós queremos é que cada vez mais os municípios dependam menos do FPM. E como é que isso na realidade muda? Melhorando a base econômica desses municípios, porque aí o ICMS e o ISS serão até mais relevantes, como já acontece em vários municípios que têm agroindústrias, que têm usinas solares e eólicas, que têm um grande desenvolvimento do comércio e do turismo. Então, nós temos que melhorar essa base econômica dos municípios piauienses. Mas, claro que isso não é um remédio de curto prazo. Mas nós temos que plantar agora para colher, em 5, 10 anos, essa independência econômica destes municípios. Por enquanto, o tema mais relevante, que conta com o nosso apoio, e o apoio da bancada federal do Piauí, é a PEC 66, para melhorar o perfil das dívidas destes municípios. Governador, a situação do governo federal na área econômica tem sido de extrema dificuldade na relação com o Congresso Nacional. O ministro Fernando Haddad tenta implementar um plano de recuperação de receitas, de buscar fechar as contas obedecendo o arcabouço legal. Agora,
nesse aspecto de dificuldades da relação do governo federal de sobrar recursos para investimentos, sobrar recursos para auxiliar os mais diversos programas, de certa forma isso tem repercussão nos estados, sobretudo no caso do Piauí, que tem uma base econômica que não tem essa consolidação toda. Essa situação de incertezas do governo federal no plano econômico repercute em que medida aqui no Piauí, por exemplo? Olha, eu diria que a incerteza, Elivaldo, é mais uma incerteza política do que propriamente uma incerteza econômica. E eu explico. Você vê a dificuldade que o presidente Lula, o governo federal tem para manter a governabilidade. Você não vê os dois poderes, executivo e legislativo, falando a mesma língua em muitos temas relevantes. É isso que tem gerado qualquer incerteza econômica. Porque o governo tem conseguido cumprir o arcabouço fiscal, com dificuldades, mas tem cumprido. Cumprir a meta de inflação, com dificuldades, mas tem cumprido. Melhor desemprego dos últimos anos. Crescimento econômico na média de 3% ao ano. Um dos melhores crescimentos do G20, por exemplo. Então, o governo tem feito o dever de casa, mas tem tido dificuldade nessa governabilidade, o que é muito ruim para o país, porque os dois poderes foram eleitos pelo povo, governam, discutem leis orçamentárias, decidem sobre todo tipo de matéria econômica e social, e quando não se fala a mesma língua, as dificuldades aumentam. Então, eu acho que realmente tem que ser feito um trabalho, e aí é de lado a lado, para haver essa harmonia entre os poderes, para que o governo eleito pelo povo consiga implementar a agenda escolhida pelo povo. E por isso que a gente torce para que haja cada vez mais harmonia entre os três poderes, incluindo também o Poder Judiciário, que decide temas importantíssimos que impactam na vida do cidadão, para poder melhorar, né, a qualidade de vida e dar mais segurança para os agentes econômicos, sejam consumidores, sejam empresas, para que a gente tenha um desenvolvimento ainda maior do Brasil. Governador, falando sobre segurança pública, a maior parte da população no estado do Piauí sente na pele essas questões que envolvem a violência, o medo, o receio, facções criminosas. E a gente vê cada vez mais se falar sobre facções, grupos organizados que estão atuando em diversos municípios do estado do Piauí e também na cidade de Teresina. Como é que o senhor tem encarado esse fato? Como é que o senhor tem se preocupado com isso? Como é que o senhor tem transmitido para a sua equipe de governo a importância de se atuar no campo da segurança pública? Olha, primeiro eu quero aqui enaltecer o trabalho das nossas forças de segurança, muito bem comandadas pelo secretário Chico Lucas. E vou explicar o porquê desse agradecimento. Eu recebi um relatório com a comparação dos índices de violência de 2025 em relação a 2022. E nós já conseguimos uma redução, Joel, de 50% no roubo de celulares, de quase 30% no roubo de veículos, uma redução superior a 30% nos homicídios dolosos, os crimes contra a vida, principalmente. Então, o trabalho, o investimento em inteligência, em integração, em aumento do efetivo, em tecnologia, tem surtido efeito concreto na redução da violência. Mas claro que nós não estamos satisfeitos. Nós queremos a cada ano continuar reduzindo mais ainda os indicadores de crimes contra a vida, principalmente, mas também de crimes contra o patrimônio. E um capítulo especial está sendo dedicado também para reduzir a violência contra a mulher e os acidentes de trânsito, que hoje, por incrível que pareça, tem mais mortes derivadas de acidente de trânsito do que de homicídios. Então, nós temos que ter preocupação com a vida em todos os seus aspectos. Então, o investimento em efetivo vai continuar havendo. Eu irei nomear, no mês de agosto, 660 novos policiais militares. Irei inaugurar também, em agosto, o vídeo monitoramento aqui de Teresina, integrando as câmeras não só do governo do estado, como também as câmeras do município, do setor privado que queira integrar suas câmeras na nossa base. Então, mais investimento em tecnologia. E esse sentimento, essa exigência, na verdade, de cada vez maior integração entre Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,
Ministério Público, é muito importante essa parceria, Poder Judiciário, a quem eu também agradeço imensamente, porque esse problema da segurança pública, ele só vai ser superado quando todos estiverem cada vez mais integrados. E isso nós temos visto no estado do Piauí e nós vamos aprofundar esta integração para continuar colhendo uma redução forte nos indicadores de violência, sobretudo os derivados da criminalidade organizada. O Pacto pela Ordem, Joelson, que nós mandamos, que é um conjunto de 13 novas legislações, é exatamente para endurecer esse enfrentamento ao crime organizado. E cada vez mais as operações integradas têm sido bem-sucedidas, conduzidas pela nossa Polícia Militar e pelos nossos delegados da Polícia Civil. E tem resultado em um número de apreensão de armas, de drogas e de cumprimentos de mandados de prisão num volume muito maior do que o dobro do que nós tínhamos no passado. E é por isso que a gente tem resultado numa menor violência cometida por esses grupos criminosos. Governador, o senhor falava justamente sobre o Pacto pela Ordem, foi aprovado já neste ano, tem percepções para o trânsito, também tem a questão de identificar por nível de periculosidade alguns integrantes que já compõem o sistema carcerário do Piauí. Existe alguma perspectiva a curto prazo de resultado em relação a essas mudanças ou é para ao longo dos próximos 5, 10 anos? Não, eu acredito que é de curtíssimo prazo. Inclusive, já nos meses posteriores à implementação dessas novas normas, nós já tivemos reduções interessantes. Por exemplo, o feminicídio, a curva de feminicídio diminuiu a partir do mês de abril. Claro que nós estamos monitorando com lupa. Então, abril, maio, junho, nós vamos ainda ver o final do mês. Então, porque nós estamos tendo mais possibilidades de atuar preventivamente contra aqueles que estão denunciados por violência contra a mulher. Então, para citar um exemplo concreto de como essas medidas têm ajudado o trabalho da polícia. Os acidentes de trânsito também começando a ter uma redução. Então, a gente percebe que essas leis, esse aperfeiçoamento dessa legislação, tem ajudado o trabalho das forças de segurança, em conjunto com o Poder Judiciário e o Ministério Público, a impedir que os crimes ocorram e, quando ocorram, nós tenhamos uma resposta mais rápida das nossas forças de segurança. Então, foram projetos de lei muito bem feitos, muito bem trabalhados. Agradecemos à Assembleia Legislativa pela aprovação dessas leis e os efeitos nós já estamos tendo agora. O impacto positivo nós já tivemos desde o mês de abril, uma redução ainda maior dos indicadores de violência. Homicídios, feminicídios, acidentes de trânsito, latrocínios, reduzimos mais da metade em relação a 2022, que é o homicídio após o roubo, né? Então, é o roubo seguido de morte. Então, está funcionando e nós estamos realmente vencendo batalha. Só que é uma guerra demorada, mas a gente está conseguindo colher frutos em cada batalha, em cada mês, em cada dia. Vereador, o senhor tem dito, até de forma insistente, que eleição é em 26, mas a política é diária, é cotidiana. Como é que o senhor tem conduzido a sua base aliada com relação a essa expectativa do ano de 2026? Está tudo resolvido em relação à estratégia nessa fase de articulação política? Veja, Elivaldo, sobre as eleições de 2026, eu vou falar em 2026. O que existe, como você citou, são as estratégias dos partidos. E eu governo junto com a base aliada composta por vários partidos. Então é natural, né, a gente conversar, ou eu, às vezes, ficar sabendo pela imprensa, né, sobre as estratégias dos partidos. Mas o momento decisório é uma decisão coletiva, feita no momento das convenções partidárias. O que eu sempre tenho dito? Que nós teremos a harmonia de todos os partidos que compõem a nossa base e será possível equacionar os interesses desses partidos nas composições das chapas majoritária e proporcionais. Porque esse time foi que nos deu a vitória, dada por Deus e o povo, mas é quem possibilitou a nossa vitória, dada por Deus e pelo povo, nas eleições de 2022. Então, como nós acreditamos que estamos desenvolvendo uma boa gestão aprovada pela população, é natural que esse grupo se fortaleça, cresça e tenha a sabedoria para manter a harmonia tão importante para a governabilidade.
Então, mais do que ganhar as eleições, é importante ter governabilidade, sob pena de você ganhar a eleição e não conseguir governar. Então, eu prezo muito por essa harmonia, aprendi muito essa questão política com o ex-governador Wellington, que sempre teve essa capacidade do diálogo, né, de conversar com todas as forças políticas, respeitar as forças políticas e, no momento certo, fazer a equação com muito diálogo para termos o maior consenso possível. Governador, só complementando a pergunta do Elivaldo, eu sei que a eleição se aproximando, mas é uma política mais partidária. Essa equação em relação ao PT nacional e o PT estadual também será possível em meio a diferentes direcionamentos que vêm tanto de Brasília quanto das peculiaridades do Piauí? Não, eu acredito que há uma harmonia total entre a estratégia do PT estadual e do PT nacional. Nós teremos uma eleição direta do PT agora em julho, teremos novos presidentes, né, que irão compor o diretório estadual e o diretório nacional, mas eu particularmente não tenho nenhum conhecimento de divergências na estratégia para o Piauí em relação à estratégia federal. Muito pelo contrário, o Piauí tem contribuído bastante para ampliar a base de apoio do presidente. O próprio Partido dos Trabalhadores no Piauí é quem tem o maior percentual de deputados do partido em relação à bancada dos estados. São 40% dos deputados federais do Piauí são do Partido dos Trabalhadores. E o Piauí ajuda a governabilidade do presidente Lula com pelo menos 8 dos 10 deputados. Então o Piauí tem dado grande contribuição para a governabilidade federal e, portanto, há um alinhamento muito grande entre a direção nacional e a direção estadual. O ideal é que o candidato a vice na futura chapa seja do PT, do Partido TP? Olha, sobre a estratégia eleitoral de 2026, nós vamos falar em 2026. O que eu garanto é que PT, MDB, PSD, os partidos que compõem a nossa base estarão juntos na chapa majoritária e nas chapas proporcionais. Tem chapa definida hoje? Chapa de quê? Majoritária? Não, você estava falando da chapa de outra eleição. Eu estou dizendo, muito diálogo ainda pela frente, as definições só nas convenções partidárias em julho do ano que vem. Um ano ainda. Quero agradecer ao senhor governador Rafael Fonteles. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa semana a todos e todas. Quero agradecer também ao Elivaldo Barbosa e a Lívia, que participaram dessa entrevista. Agradecer a você, sua audiência. Voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã com o nosso Jornal do Piauí.